Olá, vamos começar a aula de hoje. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre os gêneros jornalísticos, dando continuidade, né, na nossa aula sobre gêneros textuais. Então, os textos jornalísticos, né, que são os gêneros que são veiculados é, nos diversos suportes jornalísticos, eles são textos que têm como objetivo a comunicação, a informação dos leitores dos mais diversos, né, assuntos. Então, tanto questões políticas, questões esportivas, questões do mundo, questões culturais. Normalmente são textos assim que abordam de tudo um pouco, porque eles vêm aí falar, informar, né, comunicar ao leitor várias e várias coisas. Os suportes que são utilizados, normalmente, né, que são veiculados nos textos jornalísticos, são os jornais, as revistas, os blogs, sites, rádio, televisão, agora também as mídias sociais, né? Então, Twitter, Facebook, até mesmo Instagram, a gente tem textos jornalísticos que vêm aí trazendo essas informações sobre o mundo para a gente. É muito importante lembrar que a linguagem, né, dos textos jornalísticos são linguagens objetivas, simples, claras, que transmitam a mensagem sem duplo sentido, então são denotativas. Isso a gente vai abordar mais para frente, mas são essas linguagens mesmo assim, literais, ao pé da letra, não abrindo margem para interpretações ambíguas e são veiculadas através da norma padrão da língua. Então, é a linguagem, digamos assim, da gramática, é, que são utilizados nos textos jornalísticos. Agora, a gente vai destrinchar quais são esses textos, né? Quais são esses gêneros textuais? O primeiro deles que a gente vai falar é a notícia. A notícia, ela é um gênero textual informativo que narra um fato ocorrido de interesse público. Então, ela vai narrar o acontecimento ali de forma objetiva, imparcial e clara. Então, a notícia ela é um veículo mais rápido da informação. Então, ela é algo mais direcionado mesmo, mais curto e objetivo. Não tem ali colocado a opinião ou muito destrinchando o que está acontecendo, é mais uma narração de um fato mesmo, assim, de forma mais objetiva. E de forma clara, simples e direta, e é muito importante, gente, que aí a gente entra, né, nas fake news, que são as notícias falsas, que uma notícia, para ela ser um texto jornalístico de respeito, ser algo correto e, né, que deve ser veiculado pelas mais variadas mídias e formas de informação, ela tem que ser verídica. Ela tem que ter uma veracidade da informação. Então, é esse o trabalho dos jornalistas, né? Verificar a veracidade da informação para poder transmitir para o público. E esse é um grande problema que a gente tem tido atualmente, né? Sobre as falsas notícias que se colocam nas estruturas de notícia e muitas vezes as pessoas acreditam em coisas falsas, que são veiculadas pelas redes sociais, principalmente. Então, os canais, né, tradicionais, assim, digamos, de informação e de jornalismo, eles têm muito essa preocupação, né, de ser questões verídicas. A notícia, ela tem alguns elementos. Aqui eu coloquei para vocês tudo explicadinho quais são os elementos e eu vou explicá-los mostrando aqui para vocês uma notícia. Aqui é uma notícia que eu tirei do site do G1 e aqui nós temos a manchete ou título principal. A manchete, ela é grafada de forma bem evidente, então com as letras maiores em negrito para chamar a atenção do leitor e vem aí falando o que a notícia pretende, né, para chamar a atenção do leitor. Presidente do Paraguai diz que Brasil é grande ameaça à propagação do coronavírus e descarta reabrir fronteiras.
Logo aqui na manchete, você já tem os pontos-chave do que vai ser falado na notícia, para chamar a atenção do leitor. Aqui embaixo, a gente tem o título auxiliar, que normalmente é mais um trechinho, né? Para as pessoas lerem, e caso elas se interessam ali por esse pequeno resumo do que é a notícia, elas continuem a ler a notícia no completo, né? Então aqui vem explicando o que é um pouquinho que está falando na manchete. O país fechou as fronteiras com o exército há quase 2 meses. Paraguai quer evitar a entrada principalmente de brasileiros. Ou seja, tá explicando um pouquinho aqui o que já veio falando na manchete. Uma coisa interessante, né, da notícia, e também muitas vezes das reportagens, é a lead, que é tipo um abrasileirado de lead, que vem falando o quê? É um parágrafo, o primeiro parágrafo, né, que vai ser o resumo do que é a notícia. Vai aí resumir o que a notícia tem a dizer. E aí tem aqui algumas perguntinhas que respondem bastante na lead, né? Quem, onde, o que, como, quando e por quê. Esse primeiro parágrafo são expostas as informações para despertar a atenção do leitor. Então, você sabendo mais ou menos o que vai ser falado aqui nessa notícia, você pode continuar a ler caso você se interesse ou não, caso você não ache interessante aquela questão. Então, é uma forma, né, de organizar as informações da notícia. E aqui, vamos ler junto. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benedito, visitou a cidade de Pedro Juan, na fronteira com o Brasil. Então, quem? O presidente. Onde? Na cidade Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira com o Brasil e Mato Grosso do Sul. Quando? Nessa quarta-feira, dia 13. O quê? O que aconteceu? Descartou abrir a fronteira. Por quê? Aí vai vir falando aqui no corpo da notícia, tá? A manchete, o título auxiliar e o lead, eles podem apresentar esse formato também nas reportagens, tá? Mas é mais comum mesmo na notícia, essa estrutura aqui. Essa estrutura é bem característica de notícia, viu? Tá. Agora falando um pouquinho da reportagem. A reportagem, ela é um gênero informativo, né? Que permite o leitor aprofundar no tema. Então, a reportagem é aprofundar naquele assunto mesmo. Então, um texto um pouco mais extenso, como vocês viram ali, a notícia é mais curta. Então, a reportagem é um texto mais extenso, que vai vir com relatos ou testemunhos mais complexos sobre aquele fato ou alguma situação social que gera interesse do público, né? Então, pode ser uma reportagem sobre cultura, uma reportagem sobre natureza, ciência, política, que vão aprofundar os temas. E nesses temas, normalmente vão vir o quê? Dados, fotografias, opiniões. Então, enquanto na notícia, né, tende-se a ser bem parcial mesmo, só narrando os fatos, a reportagem ela já vem aí com o caráter de ter a opinião do jornalista, de ter a opinião de pessoas envolvidas com o assunto. Então, sempre vem, muitas vezes, especialistas falar sobre aquele determinado assunto. E ela tem uma estrutura mais livre, né, mais híbrida, porque ela já vai misturar tanto a questão narrativa, de tipo narrar um fato, quanto as questões argumentativas. Ter um ponto de vista sobre aquilo que está sendo falado, seja pontos de vista de especialistas, seja do próprio jornalista. Então, essa reportagem ela já estrutura aí com essa complexidade de se aprofundar no tema mesmo. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo de reportagem que já vem aqui com o título bem opinativo mesmo, né? A grande mentira verde, como a destruição da Amazônia vai além do desmatamento. É algo mais incisivo, algo que já pretende abordar coisas mais profundas. E aí eu vou mostrar aqui para vocês a reportagem. Não vou ler com vocês porque é muito grande, mas porque eu acho interessante vocês verem a estrutura, né? Que aqui a gente já tem imagem, a gente não tem ali o título auxiliar, nem uma lead,
o texto já começa só com uma frase e já vem destrinchando várias coisas, ó. Tem gráficos, tem mapas. Tá vendo aqui, ó? A fala. A fala de um climatologista. Então, é a opinião de um especialista falando aqui sobre o assunto. A gente tem mais imagens, mais fotos, imagens, né, de projeções aqui, infográficos, gráficos. Então, tem bastante dado estatístico, é algo bem mais aprofundado, é mais extenso. Então, vocês estão vendo aí o tamanho da notícia, da reportagem, perdão. Então, é isso que a reportagem se propõe, tá, gente? Aprofundar no tema. É interessante também pensar, galera, que a reportagem e as notícias, elas não são só, assim, textos em prosa. E isso é legal de falar, porque texto, gente, não é só o que está escrito em letras, tá? E a gente até discutiu sobre isso. Os gêneros textuais, os textos, eles são híbridos na forma como eles se apresentam, né? A linguagem se apresenta de diferentes formas. E aqui, por exemplo, a gente tem uma reportagem no Fantástico, que ficou até bem famosa pela questão do Drauzio Varela, né? Com polêmica. Mas é uma reportagem. É uma, algo que você vai pegar uma situação de interesse público, algo que está em voga na sociedade, no caso, mulheres trans presas, sobre preconceito, abandono, violência, são temas de interesse público, temas que a edição, né, considera que vão ser pertinentes para as pessoas que estão assistindo o programa e vai aprofundar naquilo, fazer realmente um vídeo, né, sobre aquilo. Então a gente tem entrevista com as presidiárias, a gente tem explicações, a gente tem falas de pessoas relacionadas a esse tema. Então, assim, a reportagem ela pode também ser colocada para a televisão, para mídias sociais, nesse formato audiovisual, tá? Então, não necessariamente as reportagens e notícias, elas vêm só escritas em prosa, gente. Não é assim. São gêneros que se colocam de maneiras diferentes, dependendo de onde elas vão ser veiculadas, tá? Então, por exemplo, a gente tem ali na Globo, quando vai ver notícia do minuto, vem a repórter falando, Bolsonaro fez tal, tal, tal coisa. Você tem a manchete aí, mas ela tá falando a manchete, entendeu? Então é interessante a gente pensar que a gente está no momento que o audiovisual é muito valorizado. Então, esses textos, né, saem só do jornal e da revista que eles são escritos mesmo em palavras, em grafias, e vão para essa forma audiovisual. Aqui a gente tem a entrevista, que é outro gênero jornalístico. E essa entrevista, né, ela pressupõe uma conversa mesmo com alguma pessoa, uma ou mais pessoas, que tem como finalidade aprofundar um tema com o entrevistado, sobre a vida do entrevistado, ou algo que o entrevistado tenha domínio, e aprofundar esse assunto, algum acontecimento. Para isso, para conseguir ter uma entrevista de qualidade, né, a gente precisa de perguntas bem formuladas e que sejam adequadas à situação. Então, boas entrevistas são aquelas entrevistas em que o entrevistador consegue fazer as perguntas direcionadas e bem feitas para conseguir aprofundar e trazer essa profundidade que é tão importante, né, para esse gênero. Então, as entrevistas podem ser mais longas também, que a gente tem um diálogo mesmo bem grande, assim, para conseguir dar uma aprofundada no assunto mesmo, no que o entrevistado tem a falar. E é interessante, gente, pensar que a entrevista como um gênero, ela se estrutura dessa maneira, né? Com essas perguntas e respostas, e eu vou falar mais um pouquinho algumas características da estrutura da entrevista, mas algumas entrevistas menores, né? Algumas perguntas podem ser colocadas dentro de uma reportagem, por exemplo, para fazer parte do corpo da reportagem.
Aqui a gente tem uma entrevista com o Carlos Latuf, né, que é um cartunista, e eu coloquei aqui essa imagem para vocês conseguirem entender melhor qual que é a estrutura de uma entrevista tradicional em jornal, né? Ou revista. A gente tem aqui um título, o título, e aqui no título é interessante pensar que muitas vezes os títulos das entrevistas são frases que os entrevistados falaram. Então o título é A Polícia é Brutal e Corrupta. E aqui, não sei se vocês conseguem perceber, né? As aspas. Que significa o quê? Marca uma fala do entrevistado. Isso é muito comum, viu, nas entrevistas. Por exemplo, tem mais algumas que eu coloquei ali, separei para vocês. Pega uma fala do entrevistado, que seja algo icônico, assim, digamos, que mostre o que aquela entrevista tem a dizer, para chamar a atenção do público. E aí, esse é normalmente a estrutura dos títulos das entrevistas. Mas, obviamente, né, pode vir entrevistas com títulos que não venham com falas. Mas é uma marca comum aí nas entrevistas. O que é interessante pensar aqui, que no primeiro, né, parágrafo da entrevista, você tem uma apresentação do seu entrevistado. Porque para começar, né, uma entrevista, você precisa apresentar quem é aquela pessoa, o que, que ela está propondo, por que, que ela vai falar aquilo, por que, que você chamou ela para falar aquilo. Então, esse início da entrevista é essa apresentação que o jornalista vai fazer. E aí começa, né, a entrevista. Latuf, entrando no seu site, deparamos com tá. Os artistas brasileiros, em especial os chargistas, têm violentado muito, pouco ou quase nada. E aí, vem aí a resposta dele. Então, é interessante pensar que essas perguntas elas vão vir com uma estrutura de pergunta, né? Pode vir, por exemplo, BBC News, pergunta, tá. Latuf, resposta. É bem nessa estrutura mesmo, pergunta, resposta. Só que as perguntas, elas vão fazendo sentidos com as respostas, que vão caminhando para algum lugar, a entrevista. Não são só perguntas aleatórias colocadas num lugar. É tudo muito bem pensado, estruturado pelos jornalistas, tá, gente? Então é isso interessante, uma boa entrevista, ela tem esse caráter de que enquanto o entrevistado está falando, você vai pegando elementos da fala dele para poder aprofundar nas outras perguntas que você já tinha preparado. Por fim, o editorial, que é um gênero argumentativo e informativo. A maioria dos gêneros que eu coloquei para vocês são informativos e, por exemplo, a reportagem com um ponto ou outro argumentativo, mas o editorial não. É uma marca do editorial você ter uma opinião. O que é o editorial, né? Todos os gêneros que eu falei aqui até agora para vocês, a reportagem, a entrevista e a notícia, elas são assinadas por um jornalista ou dois. Então, assinada por exemplo, Paula Fulana. Assinei a entrevista. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Camila Costa. A Camila Costa que fez a reportagem. Já no editorial, o que a gente tem é quando o grupo, né, um veículo de informação vai se posicionar como um todo, como se todo o corpo da redação, todo o corpo do veículo tivesse aquela opinião. Então, normalmente ele não é assinado por uma pessoa, ele é assinado pelo grupo. Então, a assinatura não tem assinatura, né? É tipo, a Folha de São Paulo pensa, o El País pensa, o Globo pensa tal coisa. E é uma forma de apresentar uma discussão sobre algum tema que seja em voga. Então, os editoriais são bem atuais mesmo, assim. São sobre temas bem relevantes para aquele momento e que pedem, né, uma posição, uma opinião, um posicionamento do grupo.
que está aí veiculando as informações. Então, é um meio que o próprio órgão expressa formalmente sua opinião a respeito de alguma coisa que está acontecendo ou que aconteceu. Normalmente, os títulos dos editoriais são bem incisivos, persuasivos, chamativos, porque justamente são textos que vão ali formalizar uma opinião de um grupo. Então, os editoriais, eles são bem pensados, assim, e bem estruturados, e não são coisas que saem, assim, aos montes. Os editoriais, por ter esse caráter bem formal, né? Mais sóbrio, mais sério, já que pede uma opinião da edição como um todo, da edição não, né? Do corpo da redação como um todo, eles são mais incisivos e mais pontuais, assim, podemos dizer. Aí eu tenho alguns exemplos de editorial. E aqui, galera, como eu quero que essa aula seja mais rápida, mais dinâmica, eu não vou ler com vocês nenhum editorial nem nada. Porque a gente não tem esse tempo todo aqui. Mas eu coloquei os links de todas as reportagens e notícias e entrevistas que eu estou sugerindo aqui para vocês. E vocês, caso possam, né, leiam, que vai ser muito interessante para vocês terem essa noção melhor sobre os textos. E é muito importante, gente, aqui na linguagem, a gente ler. É muito importante a gente ter contato mesmo com os gêneros textuais, porque a gente aprende as coisas a partir dessa leitura, né? Mas eu entendo completamente que a gente está vivendo um momento muito delicado e que não é para a gente se culpar caso não consiga ler várias e várias coisas. Façam do seu tempo, podem tirar suas dúvidas e caso queiram, né, ler mais algumas coisas, podem me pedir também, que eu posso passando para vocês mais alguns textos, tá bom? E aqui, voltando, né, para o editorial, ó, o que a Folha pensa. A Folha pensa. Aí vem com um título bem incisivo e mais curto. A noção do essencial. Com decreto descabido para abertura de salões, Bolsonaro aposta no desgoverno. Então aí você já tem algo mais incisivo que mostra uma opinião do grupo e que vai falar o que a Folha de São Paulo pensa, o que né, esse grupo jornalístico pensa sobre o assunto. Agora vamos ler aqui como aparece no Enem. Eu escolhi uma questão para a gente fazer. E também é interessante que eu gostaria de conversar com vocês é que no Enem é importante a gente ter uma noção sobre o que são os gêneros textuais para facilitar na hora da leitura, já que a gente já sabe mais ou menos o que é o objetivo, a finalidade daquele texto, o que facilita muito a nossa compreensão. Não necessariamente o Enem vai te perguntar o que é uma manchete, o que é uma lead, quais são as características da reportagem. Não é essa a pegada do Enem. A pegada do Enem é colocar uma reportagem para você, através dos seus conhecimentos de quais são as estruturas, quais são os objetivos, como que se organiza, qual que é a linguagem, você use essas informações para fazer uma interpretação do texto. Então, por isso que é muito importante a gente ler bastante, a gente ter contato com diversos gêneros, para na hora que você chegar na prova, você já sabe como que eu leio uma reportagem, como eu leio uma charge. Então, é isso. Vamos ler aqui. Dubai é uma cidade-estado planejada para estarrecer os visitantes. São tamanhos e formatos grandiosos em hotéis e centros comerciais reluzentes, numa colagem de estilos e atração que parece testar diariamente os limites da arquitetura voltada para o lazer. O maior shopping torre do Oriente Médio abriga uma pista de esqui e tem ainda o projeto de um campo de golfe coberto e refrigerado para usar com sol e chuva, inverno e verão. Gente, eu comecei errado aqui e eu até queria falar para vocês, dar uma dica. Quando vocês pegarem uma questão do Enem, primeiro, lê o enunciado. Lê o enunciado, lê as alternativas.
porque aí vocês já vão saber o que vocês têm que procurar no texto, tá? Para evitar fazer igual eu fiz agora. Ler o texto, ler o enunciado, ter que ler de novo o texto. Então é melhor você já saber o que está te pedindo daquele texto para você ler uma ou duas vezes, ou quantas vezes seja necessário, né? Mas você conseguir ler mais afiado no que você precisa procurar ali no texto. No texto são descritas algumas características da paisagem de uma cidade do Oriente Médio. Essas características descritas são resultado do... Então aqui, vamos lá. Uma cidade-estado planejada, com tamanhos grandiosos, hotéis, uma estrutura reluzente, atrações que parecem testar diariamente os limites da arquitetura voltada para o lazer. O maior shopping do Oriente Médio tem uma pista de esqui e tem um projeto de campo de golfe, coberto e refrigerado para usar com sol, chuva, inverno e verão. E o que vem aqui as perguntas? Criação de território políticos estratégicos. Não tem nada disso no texto, gente. Preocupação ambiental pautada em decisões governamentais. Nada disso também. Porque, pelo contrário, né? É uma cidade que vem aí no oposto da preocupação ambiental. Você cria um centro de artificialidade ali no meio de um deserto, né? Utilização de tecnologia para a transformação do espaço. É isso, mas vamos ler o restante. Demanda advinda da extração local de combustíveis fósseis. A cidade, ela não tá falando, obviamente, né? Ela tá ali muito ligada, né, ao dinheiro que vem do petróleo, né, da extração ali no Golfo Pérsico, do petróleo. Mas não tem nada que fale aqui ou que indique na notícia uma demanda advinda disso. Emprego de recursos públicos na redução de desigualdades sociais. Também nada a ver com o que está falando a reportagem, a notícia. Essa notícia vem aí mais... Não sei aqui se é exatamente uma reportagem ou uma notícia. Talvez seja uma reportagem, por ser mais aprofundada, né? Acredito que é uma reportagem. O que vem falando aqui justamente é a utilização da tecnologia para transformar o espaço. Porque você pega um lugar que dá para jogar golfe, ter uma pista de esqui em sol, chuva, inverno, verão. Então você tem centro comercial reluzente, arquitetura, testa os limites da arquitetura. Então é algo que vem aí com esse emprego da tecnologia, né? Então a letra C, utilização da tecnologia para a transformação do espaço. E não sei se ficou claro aqui para você, gente, que o que aparece no Enem é você conseguir ler o texto jornalístico, ler qual que é a linguagem que está sendo utilizada ali e interpretar aquilo. Então, para isso é importante a gente saber quais são as estruturas do texto, tá bom? É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido acompanhar. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado. E também tem uma lista de exercícios para mais questões do Enem lá no nosso Drive, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem na lista de exercícios, pode me procurar e pode procurar o Kaique também, tá bom? Então, é isso. Um beijo para todo mundo. Tchau!